Pode? Pode ir, beleza. Pode. E se eu te disser que existe um jogo baseado em fatos reais, mas que na verdade é baseado em sua vida e na minha vida? Seria um jogo sobre a nossa missão. O nome do jogo é Missão da Minha Vida. Fala galera! Agora foi eu. Eu vou deixar desse e do outro. O jogo é sobre a missão da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então, vamos pro vídeo. Hey, ponto alto! E aí, tudo bem com vocês? Bom, galera, eu espero que estejam todo mundo bem. Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. Se você caiu aqui pela primeira vez, saiba que nós já temos muito conteúdo aqui no canal. Então, vale a pena você voltar e ver todos os vídeos que a gente já tem postado aqui, porque o nosso propósito como ponto alto é que a mensagem do reino seja anunciada. Nós entendemos que aqui no YouTube é uma ótima ferramenta para que a mensagem de Jesus possa ser anunciada para as pessoas que estão do outro lado da tela. Então, galera, esse jogo que eu estou falando, infelizmente, ele não existe, é fictício. Mas foi uma analogia que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre qual é a nossa missão e o que nós vimos fazer aqui nessa terra. Porque como cristãos, nós entendemos que somos estrangeiros, nós não somos desse mundo. Então, se nós não somos desse mundo, o que a gente veio fazer aqui? Então, através dessa analogia desse jogo que eu falei para vocês aqui no início, eu quero falar um pouco sobre a nossa missão aqui na Terra e sobre o que a gente veio fazer. Tava gravando uma história aqui. Matheus tá gravando uma história ali, galera. Enfim, vamos lá. Bom, o jogo se passa em um outro mundo, uma outra dimensão. E ele começa com duas pessoas. Um é o mestre desse mundo, o dono do reino, o cara que sabe de todas as coisas, e ele está com o seu melhor soldado. E nessa conversa ele fala para esse soldado que ele precisa enviar esse cara para uma missão. E essa missão é em outro mundo. E ele escolheu justamente esse cara porque ele sabe da capacidade dele. Porém, ele avisa para esse cara que ele vai começar essa missão sem saber que está numa missão e sem saber que ele não é daquele lugar. Então ele vai enviar o seu melhor soldado meio que no escuro. Depois dessa conversa, as coisas vão... Dessa cadeira. Eita. Depois dessa conversa, dessa cena, começa o jogo de verdade com ele já adolescente. Mas deixa eu explicar qual é a situação, o cenário desse jogo. Ele vai para um lugar onde as pessoas estão tipo zumbis. Tem uma doença nessa região em que as pessoas pegam e a maioria delas estão prestes a morrer, como se estivessem mortos vivos, como se fossem zumbis mesmo, porque elas acham que essa doença não tem cura. Então, esse soldado ele já nasce nessa realidade. Porém, com o passar do tempo, quando ele se torna adolescente, o jogo vai para esse lugar, para essa fase. Esse cara, ele já tá com essa doença também. Mudar para melhor, com certeza, que ele disse que ia mudar melhor, já tava bom. Disse que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Então, assim como a maioria das pessoas nessa região, ele já consegue ver sinais dentro dele, sinais na sua pele, que ele já tá com essa doença. Então aparece um cara para ele, dizendo que sabe como ele pode ser curado, mas que ele precisava conversar com ele. Então, sabendo que existia uma forma de ser curado, ele começa a conversar com esse cara. E esse cara fala de uma pessoa que há muito tempo atrás apareceu naquela cidade e ensinou para eles que existia uma cura. Ele mostrou para as pessoas que estavam ali que ele podia curar aquelas pessoas e que depois aquelas pessoas também poderiam curar as outras pessoas. Então apareceu um sinal de cura naquela região. Porém, não foram todos que acreditaram naquilo,
A maioria das pessoas não botaram fé, então continuaram doentes, mas algumas pessoas que creram naquilo foram curadas. E uma dessas pessoas era esse cara que estava conversando com esse soldado que foi para essa missão. Ele falou: cara, eu sei como te curar, mas você precisa crer no que essa pessoa que veio me ensinou para que você possa ser curado. Então, ele sentiu no coração que ele poderia ser curado sim, creu na palavra daquele cara, e aí houve todo um processo. Primeiro ele precisou mergulhar numa água, e depois que ele mergulhou nessa água, ele já saiu totalmente curado daquela doença. Então esse cara virou para ele e falou: a partir de agora você está apto a receber este livro. Entrega esse livro na mão desse cara. E junto com o livro vem um medalhão. E esse cara falou para ele: a partir de agora você precisa ler o que está escrito nesse livro. E a partir desse momento, quando você estiver lendo o que está escrito aqui, esse medalhão vai começar a receber poder através dessa leitura. E é esse medalhão que está no seu peito que vai te fazer cumprir a sua missão aqui neste mundo. Mas você vai conseguir entender o que está escrito nesse livro com esse medalhão. Beleza, ele pegou o livro, pegou o medalhão, só que com o passar da missão, ele começou a entender que aquele medalhão, através daquela leitura, era o que guiava ele. Aquele medalhão que tinha no peito dele fazia ele entender as próximas missões. Então, com o tempo, ele lendo aquele livro, ele entendendo através daquele medalhão para onde ele tinha que ir, ele percebeu que ele não só foi curado, mas ele recebeu um poder através daquele medalhão para curar as outras pessoas. Naquela cidade onde existiam muitas pessoas doentes, ele descobriu, lendo aquele livro, que ele também poderia curar as pessoas. E ali realmente começou a missão dele. E aí ele começou a fazer a mesma coisa que aquele cara fez por ele. Ele começou a fazer para as outras pessoas, e muitas pessoas foram curadas. Até que veio a missão final. Ele entendeu que o jogo só terminaria, ele só voltaria para a sua terra quando todas as outras pessoas que estavam doentes ouvissem que elas também poderiam ser curadas. Então ele começa nessa missão de poder contar para as outras pessoas que existia uma cura. E ele, juntamente com as outras pessoas que ele foi curando e que acreditaram naquilo, foram falando e falando e falando, e pessoas foram curadas daquela doença, até que o mestre apareceu para eles e o jogo zerou. A missão dele foi cumprida e ele voltou para casa. Cara, eu acredito que eu te contando essa história você já conseguiu entender do que se trata. Mas quando eu estava estudando sobre esse tema e o Espírito Santo me mostrou essa história desse jogo, eu achei muito interessante porque me impactou de uma forma que eu pude entender realmente qual é a nossa missão como cristãos aqui nessa terra. Então eu quero contar para você o que esse jogo tem a ver com a nossa vida. Bom, a gente já sabe que nós não somos desse mundo, porque foi Deus que nos criou, nós somos do reino de Deus, nós somos dos céus, nós viemos para cá com missão, mas nós sabemos que ao terminá-la, Jesus vai voltar e nós voltaremos a morar no céu com Ele. Mas então, a primeira pergunta que me veio à mente: por que a gente veio para a Terra? O que a gente veio fazer aqui? E o mais interessante dessa história, desse jogo, é que a gente vem como bebês e a gente não entende logo de início o que a gente vem fazer aqui. É todo um processo de crescimento, de amadurecimento. Porém, quanto mais a gente vive nesse mundo, mais a gente é corrompido pela doença. E essa doença na nossa realidade é o pecado. O pecado já está instalado na nossa realidade antes mesmo da gente nascer. Ele começou lá de Adão. Desde a queda de Adão lá no jardim, o pecado está estabelecido no mundo. E o pecado é uma doença que nos corrompe. Então, a partir do momento em que a gente está no mundo e que a gente começa a viver neste mundo, através dessa natureza pecaminosa, a gente começa a ser contaminado. Mas veio uma pessoa nesse mundo, que foi Jesus,
que trouxe para nós a esperança da cura dessa doença. Jesus, através do sacrifício ali na cruz, ele mostrou para mim e para você que através dele e do Espírito Santo que ele deixou para nós, nós podemos ser curados. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acreditar em Jesus, acreditar no sacrifício dele, que ele morreu, mas foi ressuscitado para que a gente pudesse ser curado. Então, essa mensagem de esperança, quando a gente crê, a gente entende que somos perdoados de tudo aquilo que nos manchou. E a partir do momento que a gente entende isso, o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas. E na história, o Espírito Santo é o medalhão, porque ele está no nosso peito. E quando ele recebeu o medalhão, ele recebeu junto com um livro. E esse livro, na nossa realidade, é a Bíblia. Quando nós temos a palavra de Deus revelada para nós através da Bíblia, e que nós temos o Espírito Santo em nosso coração, nós conseguimos entender realmente qual é a nossa missão aqui nessa terra. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu busco entender aquilo que está no livro, que é simplesmente a palavra de Deus para as nossas vidas, mais o Espírito Santo de Deus que está no nosso coração nos guia na nossa missão. Ele nos mostra aquilo que nós temos que fazer, ele nos dá poder para aquilo que nós temos que fazer e ele nos capacita para que a gente possa cumprir da melhor forma possível. Então, buscando todos os dias na palavra, nos alimentar com a palavra de Deus, nós temos poder através do Espírito Santo que está dentro de nós e é ele que nos guia nessa missão. Então, a partir desse momento que a gente entende que através do Espírito Santo a gente tem esse poder, a gente sabe que não só como Jesus veio e nos ensinou e nos curou, nós também devemos anunciar esta mensagem, nós também devemos mostrar para as outras pessoas que elas também podem ser curadas, que elas também podem ser salvas, porque o Espírito Santo de Deus está no nosso coração. E aí a gente entende o chamado de Deus para irmos pelo mundo anunciando o Evangelho. E esse texto está lá em Mateus 28, 19 ao 20, que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, se você lembra na história, o cara precisou ser batizado para que ele pudesse ser curado. E é assim com a gente. Quando a gente entende o sacrifício de Jesus, quando a gente acredita na mensagem do Evangelho, nós somos curados, nós precisamos ser batizados para que o Espírito esteja com a gente. Quem é o Espírito Santo? É simplesmente Deus dentro de nós. E aí a gente precisa anunciar o Evangelho para que venha o fim dos tempos. O jogo só acaba, ele só consegue terminar a missão, ele só conseguiu zerar quando ele, através de todas as outras pessoas que acreditaram naquela missão, que acreditaram naquela cura, anunciaram para todas as pessoas. Então essa é a missão das nossas vidas como cristãos. Vingadores! Avante! Nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus que alimenta o Espírito Santo de Deus em nós. E nós temos autoridade, através do nome de Jesus, de anunciar essa salvação a todos os povos do mundo. E Jesus só vai voltar e buscar a gente para a gente voltar para a nossa verdadeira terra, que é o céu, quando essa mensagem for anunciada a todos os povos. Então que eu e você, nós busquemos a Deus todos os dias através da palavra de Deus. Que o Espírito Santo seja alimentado todos os dias. E que Deus derrame o seu poder através do Espírito Santo.
nos dê ousadia, nos dê coragem e nos dê sabedoria para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra e que todas as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus, serem curadas e serem salvas, para que quando Jesus voltar, para que quando o grande mestre voltar, não só a minha missão seja cumprida aqui nessa terra, mas que a missão do meu irmão também possa ser cumprida. E todos nós, como um só corpo, como igreja de Jesus, possamos voltar para a nossa terra e morar com o Pai. Então essa é a missão das nossas vidas. Esse jogo fictício que fala sobre essa missão é justamente a missão que nós temos aqui como cristãos, como seguidores de Jesus, como pequenos cristos. Então eu espero que essa história, que essa analogia possa ter deixado claro para você qual é a sua missão, possa ter trazido luz à sua vida sobre aquilo que nós precisamos fazer. E deixa eu só colocar algo aqui para você. Assim como a gente tem uma missão em comum, saiba que para a gente cumprir essa missão, nós temos propósitos diferentes. A missão é uma só, que a mensagem seja espalhada, mas o propósito é diferente, porque o Espírito Santo de Deus capacita você com dons. Então o dom que você tem não é necessariamente o dom que eu tenho, mas a junção desses dons é que faz nós sermos um só para que a mensagem seja espalhada. Então da mesma forma que eu posso ser usado com um determinado tipo de pessoas, com determinados grupos de pessoas, você pode ser usado em pessoas diferentes, com determinadas instituições diferentes. Então não se compare com as outras pessoas. Saiba que você é uma peça fundamental no reino de Deus e o Espírito Santo de Deus vai te capacitar no lugar onde você está para que o reino seja crescente. Então essa é a mensagem de hoje, eu espero que tenha entendido. Deixe o seu like se você curtiu, comente aqui se realmente fez sentido para você e que nós possamos cumprir a nossa missão. Valeu!